Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 3 de março, acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. O Brasil já é o segundo país em número de cirurgias para redução do estômago. A escola de samba mais tradicional do Rio quer voltar a fazer parte da elite do carnaval. O Jornal Visual está começando, o único em rede nacional que você assiste em Libras. De cada 10 brasileiros, 3 são obesos. O excesso de peso traz consequências graves para a saúde. E uma alternativa que vem sendo procurada por quem já tentou de tudo e não consegue emagrecer é a cirurgia para a redução do estômago. A procura pela técnica cresceu quase 4 vezes nos últimos 7 anos. O número de cirurgias desse tipo aumentou quase 4 vezes no país. Em 2003, foram 16 mil procedimentos. No ano passado, 60 mil. Índice que coloca o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de operações desse tipo, atrás apenas dos Estados Unidos, que fazem 300 mil cirurgias por ano. Primeiro é o aumento da incidência da obesidade no nosso país e no mundo. A segunda é a popularização do acesso videolaparoscópico, que é aquelas operações sem cortes grandes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, depois de 3 anos, 10% dos pacientes começam a engordar novamente por não adotar um estilo de vida saudável. Os médicos alertam para alguns riscos. Nas horas e dias que se seguem à operação, é possível haver complicações, às vezes muito graves. A cirurgia é indicada quando o índice de massa corporal é maior do que 40, o que caracteriza a obesidade mórbida, ou quando estiver entre 35 e 40, para pacientes com doenças como diabetes e hipertensão arterial. Apesar do crescimento do número de cirurgias para reduzir o estômago, muita gente prefere não arriscar. A cirurgia é uma coisa em último caso. Carnaval inclusivo. O bloco Benjamin no Escuro, de deficientes visuais, vai percorrer as ruas do Rio de Janeiro com um enredo O Pior Cego é aquele que não quer ver. O bloco vai distribuir vendas para quem quiser provar, por alguns minutos, a sensação de pular carnaval e até beijar na escuridão. O bloco nasceu no Instituto Benjamin Constant a partir do interesse dos cegos na folia e da dificuldade de encarar os desfiles de rua, quase sempre lotados. Será a 4ª vez que a turma coloca o bloco na rua. É isso. O Benjamin no Escuro sai no domingo de carnaval da porta do Instituto, no bairro da Urca, na Zona Sul, e a concentração está marcada para as 2 da tarde. Dramatização, comédia, terror, romântico. Aqui no centro do Rio, pertinho do grande palco do carnaval, o Sambódromo, fica o Morro de São Carlos, que deu origem à escola de samba Estácio de Sá. Considerada o berço do samba, a comunidade acaba de ser pacificada e agora sonha em voltar para a elite do carnaval do Rio. O Largo do Estácio não existe mais, mas o samba por aqui, este sim, é eterno. A Estácio vai levar para a avenida este ano 280 ritmistas e a famosa Paradinha. Nesta praça existe uma homenagem ao compositor Ismael Silva, que criou em 1928 a primeira escola de samba do Brasil, a Deixa Falar. E o berço do samba é o Morro de São Carlos, agora pacificado e com a presença das forças de segurança. Isso, dizem os moradores, é para combinar com o enredo da escola. A Estácio vai levar para a avenida este ano as rosas, que são símbolos da paz. Esse carnaval, penso eu que vai ser um dos melhores carnavais da Estácio. Torço para que isso aconteça, né? Não podia ser diferente. Rosas e paz. Rosas e paz. E muita fé e vontade de vencer. E numa comunidade que é o berço do samba, muito fácil a gente andando aqui pelo Morro de São Carlos, encontrar personagens assim, ó, como o Júnior, que já está, ó, prontinho para ir pro samba, né? É isso aí, um dos mestres-sala da Estácio de Sá, o berço do samba.
A comunidade já levou as alegorias a Marquês de Sapucaí e fez um animado ensaio técnico. O que os componentes esperam este ano é voltar para o grupo especial Justiça com as comunidades do bairro do Estácio, o mais tradicional reduto de sambistas do Rio. Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro têm uma novidade este ano. Os deficientes visuais que forem ao sambódromo vão ouvir uma narração detalhada da apresentação de cada escola. Um funcionário da Secretaria de Turismo do Rio vai descrever ao vivo as alegorias, alas, fantasias e explicar os enredos, Jonatas. Os deficientes receberão as informações por um fone de ouvido. E aí eles vão retirar os fones em cabines da Prefeitura, instaladas na entrada do setor 13, exclusivo para as pessoas com deficiência. O serviço é gratuito e estará disponível neste sábado, 5 de março, na segunda-feira, dia 7, e no desfile das campeãs, no sábado, 12 de março. O grande ganhador do Oscar deste ano, O Discurso do Rei, é um filme que conta a história do rei inglês Jorge VI e a luta para superar a gagueira. O distúrbio da fala, caracterizado pela dificuldade do cérebro de sinalizar o término de um som ou de uma sílaba, atinge muitos brasileiros, mas tem tratamento e pode ser controlado. A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UFRJ, faz o atendimento de graça. Difícil encontrar uma pessoa com gagueira que nunca tenha sido vítima de preconceito. Se você pedir ele para falar assim, uma palavra de paralelepípedo, aí você morre de rir, que ele fala pá, 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 e a gente dá tapa nele, vambora, rapaz, fala. O filme que leva este tema a sério foi o grande vencedor do Oscar 2011 e levou 4 estatuetas. O Discurso do Rei é uma história verídica. I have received... O rei Jorge VI, depois de ver o irmão Edward abdicar o trono inglês, se viu obrigado a assumir a coroa. Como ele era gago, teve que buscar a ajuda de um terapeuta para conseguir discursar em público e comandar o país na Segunda Guerra Mundial. A história mostra que através de uma relação de amizade, alguns exercícios e muita força de vontade, é possível ter bons resultados. Nós convidamos este professor de português para assistir ao filme. Eu acho importante porque é um tema que precisa ser divulgado. A gagueira ainda é vista como uma curiosidade, né, e não como uma doença que precisa ser tratada e levada a sério. Cerca de 5% dos brasileiros sofrem de algum tipo de gagueira, ou seja, mais de 9 milhões de pessoas. É um transtorno neurológico que não tem cura, mas tem tratamento. Foi o que buscou Jairo, o professor que levamos ao cinema. Há 2 anos, ele é acompanhado por uma equipe de fonoaudiólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Apesar de ter interrompido o tratamento por 6 meses, ele acha que conseguiu evoluir. Quando eu cheguei aqui, a minha gagueira era bem severa. Então, com o tratamento, o esforço que eu tenho feito para melhorar, hoje eu já consigo dar as minhas aulas, já consigo falar com mais facilidade. Há 15 anos, o ambulatório de fonoaudiologia da UFRJ atende pacientes com transtornos da fala de graça. A base do tratamento são os exercícios de linguagem. O brasileiro sobrevoou a Amazônia no Força Aérea 1 e depois de aterrissar, eles foram surpreendidos por uma anaconda. Jairo aprova a iniciativa do cinema. Quando o tema é tratado de modo sério, isso ajuda as pessoas a copiar o exemplo que eles veem no cinema. What was your earliest memory? I'm not here to discuss personal matters. Well, why are you here then? Because I bloody well stammer! O Jornal Visual fica por aqui. Obrigado pela companhia. Fiquem agora com o Repórter Brasil. Bom dia.